Hoje eu vou fazer uma análise completa do relatório Reporting Matters Brasil 2025, que analisa 82 relatórios de sustentabilidade das principais organizações brasileiras. Ele foi feito em parceria, entre o CEBEDES, o Grupo Report e com idealização do WBCSD. E aí, o que é muito interessante da gente olhar no Reporting Matters Brasil? Para começar a entender que é uma evolução, A gente está falando da terceira edição desse relatório. Uma vez que a gente entenda isso, vale dar uma olhadinha nos achados gerais e o principal, na minha opinião, é o desempenho dos relatórios, é onde você consegue ver para cada um dos critérios analisados o que significa ter um relatório bem feito. Então, se você está desenvolvendo um relatório, se você tem uma consultoria que está fazendo um relatório para você, ter esse conhecimento pode te ajudar a aumentar o nível de maturidade do seu relatório. Então, vamos começar dando uma olhada aqui nos achados gerais no Brasil, as principais conclusões da pesquisa. Aqui, eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho para analisar alguns aspectos que são importantes. Para começar, a gente vê que o GRI continua com uma relevância muito grande. 97% não é pouca coisa. A gente está falando de provavelmente 80 dos 82 relatórios utilizando o GRI como uma base. E a gente percebe que o nível de maturidade do GRI também tem aumentado. Já está lá acima de 50%, com relatórios sendo feitos em conformidade com o GRI e 40 e poucos por cento com base no GRI. Então isso mostra para a gente um peso grande para o uso do GRI, seja ele exclusivo ou não. Talvez o grande indicador aqui, e vale a pena a gente voltar e olhar, seja justamente o fato do processo de dupla materialidade estar cada vez mais sendo utilizado pelas organizações. Seja por uma questão regulatória, a gente sabe que a CVM 193 ela vai cada vez mais pressionar as organizações a fazer isso, seja por uma questão de escolha mesmo, é um caminho que está acontecendo cada vez mais, e te digo aqui, particularmente falando, nas consultorias que a gente faz de trabalhos de materialidade, a gente só usa a dupla materialidade, a não ser que o cliente peça exclusivamente para ter uma materialidade de impacto e por aí vai. Mas tem sido cada vez mais utilizado porque é uma visão interessante. Se você for prestar atenção, traz tanto o olhar do impacto socioambiental como do impacto financeiro. E isso é muito importante para a definição de temas materiais e direcionamento estratégico da organização. Vamos voltar aqui para o relatório. E aí, o que eu acho que vale destacar ainda aqui, além desses 97% que eu já falei, dos 75% da dupla materialidade? O aumento do compromisso net zero, com um cuidado muito grande, porque isso pode ser greenwashing, então é preciso que você, dentro da sua organização, só tenha um compromisso net zero se ele for bem estruturado, normalmente usando o SBTI, que é o Science Based Targets Initiative, não é uma coisa só que você fala para o mundo e que daqui a 1, 2 anos você vai mudar de ideia. Tem que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que um outro ponto interessante é que 77% dos relatórios utilizam as normas SASB e 45% o TCFD. Então, essas são conclusões gerais da pesquisa. A gente percebe uma ampliação do olhar para o ODS, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aqui você consegue ver esse escopo geral. Mas conforme a gente vai avaliando e avançando, tem duas coisas bem legais aqui no relatório. A primeira é essa página de projeções futuras e pontos de atenção, porque traz para a gente um olhar importante e profundo do que eles acham que está mudando um pouquinho o ponteiro na análise desses relatórios. E talvez o primeiro aqui, que seja, entre aspas, óbvio, eu já até citei, seja o IFRS. Então, a adoção do International Financial Reporting Standards, ou seja, cada vez mais a gente vai ter relatórios que vão colocar suas informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Seja por uma demanda regulatória, no caso das empresas de capital aberto que estão efetivamente relacionadas à resolução 193 da CVM, seja empresas de capital fechado que pretendem fazer seu IPO mais à frente ou que têm algum nível de responsabilidade com essas empresas de capital aberto, seja fazendo parte das suas cadeias de fornecimento, seja de alguma outra forma. Então a gente percebe que esse é um direcionamento claro, uma projeção futura clara. A partir de 2027 isso vai acontecer de fato para as empresas de capital aberto. E quando a gente fala dos pontos de atenção, eu acho que tem aqui
que apenas 19% dos relatórios citam o TNFD, né, que está ligado à natureza, à biodiversidade, e o CDP, que é o Carbon Disclosure Project. Então a gente está falando, né, que e 38% não menciona nenhum dos dois. Ou seja, a gente está vendo que é um ponto de atenção, segundo o Reporting Matters, esse olhar para a biodiversidade, esse olhar para a natureza como um todo, né? Então a gente vai vendo já algumas diretrizes. Se você tem uma indústria, uma empresa que impacta o meio ambiente de maneira forte, é um olhar importante. Inclusive o próprio GRI criou, né, recentemente um caderno específico novo para a biodiversidade. Ele já existia, ele foi atualizado com uma série de conteúdos novos que vale a pena você ficar atento. E aí como é que a gente vai fazendo o processo, né? Foram 82 relatórios, quase 10 mil páginas analisadas, né? 11 consultores no processo, uma coisa muito legal. E aqui entra o meu ponto de atenção inicial. Eu não gostei desses gráficos. Eu não sei você, mas quando eu olho para esses gráficos eu fico confuso, né? Vou tentar trazer para você o olhar. 2025, 2025, 2025, 2025, e a gente tem uma legenda. Então, na verdade, eu tenho que comparar esse 1% com esse 22%, com esse 36%, com esse 41%. Aqui, a gente só tem uma análise de como os relatórios acima de 151 páginas evoluíram, tiveram uma pequena retração. Mas eu não consegui fazer análises tão profundas assim com esse formato gráfico, tá? Eu achei que ele não ficou completo na minha visão. Talvez pudesse ser uma mescla, talvez pudesse ser de maneira diferente, mas a verdade é que ele está aqui, a gente não tem o que fazer e a gente analisa assim. O que eu acho legal da gente falar das características gerais? Número de páginas. A gente está falando que os relatórios estão girando, em sua grande maioria, acima de 100 páginas. Né? Os que estão abaixo de 100 páginas são a minoria, 23% apenas. Né? Então, é um ponto de atenção. Quando a gente vai evoluindo para outros pontos, mês de publicação, que a gente já conhece, né? Grande maioria aqui 2025, indo de abril, maio, junho e julho no máximo, né? A gente pega a grande maioria aqui, talvez pegando alguns em março também. Muitos poucos em fevereiro, muitos poucos depois de julho, né? Que já vai para o final do ano. A gente está falando isso de 2025. E quando a gente vai analisar, processo de dupla materialidade cresceu bastante, né? 75% processo de dupla materialidade era 54% no ano anterior, e o número de temas materiais ficando a maioria de 6 a 10 ou de 11 a 15. Minha dica para você, evita de 11 a 15. Fica com de 6 a 10 para você ter mais foco, ter mais direcionamento, tá? Minha opinião, faz mais sentido. Uma vez que você tem analisado isso, né, ele traz aqui uma lista de temas materiais abordados, que é bem legal. Ele traz algumas normas e diretrizes, né, quais são as mais utilizadas nos relatórios. Não vou me ater a esses pontos agora. Vou passar direto para o desempenho dos relatórios. Aqui eu quero te mostrar que é super importante fazer uma análise mais profunda de cada um dos critérios que a gente tem aqui, né? E são 17 critérios, vamos ver aqui, 7, 13, são 16 critérios mais o olhar para os ODS, né? Então são um total de 17 itens sendo analisados aqui entre 3 pilares: princípios, conteúdo e efetividade. Se você quer uma análise profunda desses aspectos, a gente tem uma planilha disponível no nosso site, que é a planilha de avaliação de relatórios de sustentabilidade, que traz exatamente esse framework do Reporting Matters Brasil. Recomendo para que você conheça, tá? Mas quando a gente vai olhar cada um deles, eu não vou passar pelos 17, senão esse vídeo demoraria 3 horas, eu vou passar só por um. Vamos entrar aqui em completude, né? Ele traz pontuações médias, completude, mas aqui ele traz, né, qual é a metodologia utilizada, quais são as principais recomendações para um relatório estar completo, né? Então tem que delimitar de forma clara as fronteiras da operação, incluindo quais são as subsidiárias, joint ventures e empresas que fazem parte do relatório. Tem que evidenciar quais são os impactos diretos e indiretos ao longo de toda a cadeia de valor. Então tem que falar da cadeia de valor. Tem que integrar mapas da cadeia que identifiquem os pontos críticos de risco socioambiental e também relacionar práticas de fornecedores e distribuidores com a performance de sustentabilidade da empresa. Aqui ele traz alguns estudos de caso de organizações que fazem bem feito e vão para o próximo aspecto, né? Como eu falei, a ideia aqui não é entrar em cada um deles, mas que você entenda que no Reporting Matters você consegue ver uma descrição, as principais recomendações e a metodologia utilizada de análise. Por que isso é bom para você? Porque você pode, caso você queira, né, de fato,
olhar para o que está acontecendo dentro da tua empresa, né, dentro do teu relatório, e fazer uma análise específica de completude, de materialidade, de uso dos ODSs, e com isso ir incorporando e aumentando o nível de maturidade do seu relatório. Por isso que eu gosto tanto do Reporting Médios Brasil. Mas para fechar o nosso vídeo de hoje, eu vou entrar aqui especificamente, deixa eu colocar, no apêndice, onde a gente vai ter os principais relatórios em destaque, eles estão aqui, deixa eu subir um pouquinho mais. E aqui nos relatórios em destaque você vai ver que depois da análise dos 16 critérios e 76 subcritérios, eles chegaram nesses relatórios como relatórios muito bem feitos, né? Então são relatórios que estão atendendo, né, a pontuação desses itens aqui. E aí, por que eu estou falando isso para você? Porque você consegue fazer uma análise específica e falar, poxa, deixa eu dar uma olhada aqui no relatório da Bracel, da Engie, da Nexa e por aí vai. Então você consegue fazer análises específicas, de fato, gerando resultado e avanço para a sua estrutura do relatório de sustentabilidade. Depois ele vai comparar todos os 82 relatórios aqui, né? Não comparar, mas mostrar uma lista deles, mostrar as fontes utilizadas para consulta, então tem muita coisa boa aqui, né, relacionada ao TCFD, ao TNFD, provavelmente também tem algum link por aqui, GRI e por aí vai. Esse é um caminho muito legal, na minha opinião. Aqui são os créditos, né, para dar os devidos créditos à equipe que desenvolveu o Reporting Médios Brasil, mas essa é uma forma que, na minha opinião, é extremamente importante para que você desenvolva seu relatório, né, baseado em metodologias utilizadas que já estão há 3 anos sendo amadurecidas, né, isso pode ajudar demais o seu relatório. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Foi uma explicação do Reporting Médios Brasil, trazendo os principais aspectos que estão desenhados nele. Eu te desejo um grande abraço, segue a gente aqui no YouTube, me segue lá no LinkedIn e até o próximo vídeo.